Você se sente inseguro na hora de fazer orçamento de uma reforma ou recuperação estrutural? Não sabe onde buscar as informações de produtividade para esses tipos de serviço? Tem medo de esquecer algum serviço que precisa ser orçado e isso acabar gerando um estouro de orçamento ou a perda do seu lucro? Essas são dúvidas e receios muito comuns dos profissionais, mesmo dos mais experientes. Nessa palestra, eu vou te ensinar a forma correta para acabar de vez com todas essas dúvidas e dificuldades. Nada de estimativa, chute, índice, percentual ou qualquer outro jeitinho que se vê muito por aí. Eu vou te ensinar a não cair nas 3 armadilhas desse tipo de orçamento. E por último, vou revelar um segredo que vai alavancar o seu posicionamento no mercado. Eu sou Daniel Funchal, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possuo algumas especializações, tenho mais de 20 anos de experiência profissional e atuação no mercado em diversas construtoras e incorporadoras, desenvolvendo empreendimentos de médio e grande porte em vários estados do país. Hoje eu sou diretor da W3F Engenharia, da Funchal Academy e atuo como mentor de carreira para engenheiro. Primeiro, o mais importante, a base é a chave. E isso é importante a gente guardar, porque a gente se afasta do conceito à medida que começa a desenvolver a atividade profissional, a prática se torna muito presente e a gente perde aquele elo com a base conceitual e esquece a importância desse fundamento. Então, antes de eu mostrar as armadilhas, antes de explicar quais são os perigos, é importante a gente fazer um nivelamento, um ajuste da base conceitual. Porque eu só consigo identificar aonde tem a armadilha se eu souber qual é o caminho correto. Para aí sim identificar que aquilo é um desvio. Então, primeiro a gente vai fazer esse nivelamento, esse ajuste da base conceitual. Primeiro, conceito. O que é um orçamento? Isso aqui é uma definição buscada da bibliografia e tem 2 pontos importantes para destacar. Orçamento é a determinação com margem de acerto tão elevada quanto possível do preço de uma obra ou serviço de engenharia antes da sua execução. Então, 2 pontos aqui chamando bastante atenção. Primeiro, margem de acerto. Margem de acerto é você entender que o orçamento que a gente vai desenvolver de qualquer obra ou serviço vai sim gerar um número, porque ele é resultado de um conjunto de operações matemáticas, de contas, então ele gera um número. Mas esse número, ele possui a possibilidade de variar um pouco para mais ou um pouco para menos, de acordo com algumas premissas, considerações ou forma como ele foi desenvolvido, qualidade das informações, como ele foi desenvolvido. Então isso é esperado. Agora, essa margem de acerto, estamos falando aqui algo em torno de 2%, 3%, e lógico, dependendo do volume da obra, com obras de valores absolutos maiores, percentualmente isso tende a ser menor. E outro ponto importante é que ele acontece antes da execução. Então não existe orçamento de coisa pronta. Então, Daniel, qual é o orçamento dessa casa aqui que já está pronta? Não tem. A gente pode orçar quanto custa para executar, para construir, para desenvolver uma outra casa exatamente como essa, mas eu não tenho como orçar essa que está pronta. Para eu saber quanto custou essa que está pronta, o correto é fazer uma apropriação de gasto. Você fazer todo um levantamento de quanto foi gasto para desenvolver aquela casa. Não necessariamente vão chegar ao mesmo número, porque um é teórico, o orçamento ele vai dizer por quanto é possível aquilo ser construído. Não quer dizer que vai ser construído por aquele valor. Por quê? Acontece uma série de outras atividades, uma série de outros eventos durante a construção que podem e vão impactar nisso. Desde dificuldades do mercado, do momento, variações de preço, dificuldades de mão de obra, condições climáticas, até desvios de comportamento, de conduta, roubo, uma série de coisas. Então eu não posso garantir que, por ser possível executar uma obra por aquele preço de acordo com o que está orçado, aquela que está pronta custou exatamente aquilo. Então, só para a gente alinhar aqui e entender que o orçamento é sempre de uma coisa que ainda não existe, ou seja, ele é feito antes de ser desenvolvido. Outra coisa importante aqui é a gente alinhar 2 termos.
é muito comum no mercado a gente ter a associação do termo orçamento ao quanto está sendo cobrado para se desenvolver, né, para se executar alguma coisa. Por exemplo, sua televisão em casa está quebrada. Você leva numa assistência técnica e pede um orçamento para consertar ela. O que ele vai te dar é o valor para te entregar aquilo pronto. Não quer dizer que para consertar custa aquilo. É quanto ele está te cobrando. E dentro da construção, dentro da parte de obra e de serviço, é a mesma coisa. A gente tem o orçamento executivo, que vai levantar ali, o orçamento executivo de produção, que vai levantar ali quanto que é necessário para desenvolver aquela obra ou serviço. E eu tenho o orçamento de venda, que é por quanto eu vou cobrar para executar aquilo. Então eu só consigo determinar quanto eu vou cobrar se primeiro eu souber quanto custa para eu desenvolver aquilo. Então aqui, nessa nossa conversa, nessa nossa palestra, eu vou separar esses termos. Eu vou chamar de orçamento o levantamento, né, o cálculo do gasto necessário para se desenvolver a obra ou serviço, e proposta comercial, quanto que você vai cobrar para executar aquilo. Percebe que tem uma diferença. Quem trabalha com construtora, com obra e recebe na obra um orçamento, normalmente recebe o orçamento de produção. Ou seja, ali tem as informações de quantidades, de preços unitários, de valores totais por atividade, para ele poder fazer a parte de contratação, desenvolvimento da obra, para ele acompanhar a execução daquilo. Ele não tem quanto foi cobrado do cliente, ele não tem a tabela de venda, ele não tem o preço final, a proposta comercial, com corretagem, com impostos, né, com quanto que o cliente pagou. Essa informação não vai para a obra. Essa seria a proposta comercial ou o orçamento de venda. Então a gente vai separar aqui e entender bem que primeiro eu preciso desenvolver o meu orçamento de produção para depois utilizar mais alguns elementos nessa constituição e aí sim chegar à minha proposta comercial ou orçamento de venda. Então vamos lá, quais são as etapas do processo de orçamentação como um todo? Tá? O processo de orçamentação, de elaborar o orçamento, ele é composto por 3 etapas. São 3 grandes blocos de atividades que compõem 3 etapas. Uma primeira etapa, o estudo das condicionantes, onde a gente vai avaliar, antes de começar a fazer conta propriamente dito, vai avaliar todos os fatores que constituem o contexto daquela obra ou serviço e que são relevantes para você desenvolver, para você levar à frente e, por consequência, impactam no desenvolvimento da obra, seja no custo, seja no prazo, seja em algumas definições de técnica, sistema construtivo, equipamentos. Então, esse estudo das condicionantes traz essas informações e ela é a primeira etapa, porque dela vão surgir algumas limitações ou algumas diretrizes que precisam ser incorporadas, tanto no orçamento quanto no planejamento. Depois a gente tem a parte de composição do custo. E aí sim, nessa etapa, a gente vai levantar todos os gastos necessários para desenvolver o empreendimento, a obra ou serviço. Então aqui o custo eu vou ter como resultado dessa etapa quanto custa para fazer aquela obra ou serviço. E aí eu tenho o fechamento do orçamento, é a terceira e última etapa, que com esse fechamento aí eu tenho a evolução do orçamento de produção para o orçamento de venda ou para a proposta comercial, que é eu pegar o meu orçamento de produção, meu custo, quanto que custa aquela obra ou serviço, agregar mais algumas coisas, mais algumas informações, mais alguns dados, para aí sim chegar em quanto eu devo cobrar para executar aquele serviço. Então primeiro eu vou passar aqui rapidamente dentro dessas 3 etapas, como elas são compostas, quais são as atividades feitas em cada uma delas, para a gente poder mostrar, apontar aonde estão as armadilhas, aonde estão os perigos, quando a gente fala de orçamento para serviços de recuperação, reforma e restauro de uma maneira geral. Então a primeira etapa, o estudo das condicionantes, ela é formada por 3 passos, por 3 sequências, né, por 3 atividades. Primeiro, o edital, a carta convite ou a minuta do contrato, ou seja, dependendo do tipo de obra ou serviço, pode ser uma licitação, pode ser uma obra particular, dependendo da origem dessa demanda, você vai ter algum instrumento, né? Seja só uma cartinha, seja uma ligação pedindo um orçamento. Então é importante
juntar essas informações, se for um edital de uma licitação, uma carta convite, e buscar dentro desse documento, dentro dessas informações, tudo aquilo que é relevante para você desenvolver a sua obra ou seu serviço. Às vezes pode ser que isso não tenha, né? Como, por exemplo, vou fazer algum serviço de uma inspeção predial ou de uma reforma, uma recuperação estrutural dentro de um prédio, de um condomínio. O que eu vou receber é uma mensagem de WhatsApp ou uma ligação do síndico ou um e-mail, uma coisa nesse sentido, dizendo que tem uma necessidade e quanto é que custa para resolver. Então, quando essas etapas elas não existem formalmente, não quer dizer que elas podem ser dispensadas. Quer dizer que você precisa atuar para levantar os dados relativos àquela etapa. Então, se não existe uma carta convite, uma minuta, um edital, uma coisa nesse sentido, você precisa levantar as informações necessárias para aquilo. Então, se a demanda foi só uma ligação de um síndico pedindo para dar um orçamento, para recuperar um pilar ou uma fachada de um prédio, então você precisa ir lá e levantar essas informações. Quais são as informações que costumam ter nesses documentos, ou nesse primeiro passo, que são relevantes, né? Condição de acesso, horário de trabalho, infraestrutura de apoio, se tem algum requisito de treinamento, alguma exigência, condições de pagamento, recebimento, vai faturar direto, você tira a nota, vai ter, né? Pensa se tem algum tipo de entrada, você vai ter que trabalhar com dinheiro próprio, você vai trabalhar com adiantamento, você emitiu a nota e recebe em seguida, ou passa por uma tramitação burocrática que leva X tempo. Tudo isso vai impactar na sua composição da tua proposta comercial. Se você tiver que trabalhar mais com o seu dinheiro, é uma coisa. Se você puder trabalhar com o dinheiro do cliente, é outra coisa. Então, essas informações mais administrativas e mais gerais, ou que têm relação com os custos indiretos, que são aqueles que não são de produção especificamente, mas que formam o contexto, é importante ser levantado nesse primeiro passo. Então, o primeiro passo são essas informações. No segundo, é a parte técnica. Então, projeto, memorial, planejamento e outros requisitos. Então, você vai receber, no caso de um edital, um conjunto de plantas, de projeto. Nesse mesmo exemplo do condomínio, consegue, de repente, resgatar um projeto lá da época da construção, ou um conjunto ou um laudo que foi feito por um outro profissional, ou alguma documentação técnica que você consegue juntar mais alguns dados para te auxiliar a desenvolver a sua proposta de trabalho, o dimensionamento de equipe, a sua capacidade de produção, o teu ponto de partida. Tá? Então, o passo 2 é o levantamento de informações relacionadas ao aspecto técnico do seu contrato, da sua obra ou serviço. O passo 3 é a visita técnica. A visita técnica é você ir realmente ao local e identificar ali mais algumas coisas. Eu já falei no passo 1 que pode ser necessário, caso não exista ele formalmente, você fazer uma visita para levantar essas informações. Aí você teria uma mescla dessa visita técnica, pegando elementos do passo 1 com elementos que são do passo 3. Que aí na visita técnica, o objetivo é você identificar características do local, da região, da obra ou do serviço que impactam no seu trabalho. Aí sim, você vai ver, por exemplo, desenvolvimento de uma obra. Você vai ver se tem local próximo para alojamento, se tem loja de material de construção, se tem dificuldade de acesso, se você tem alguma característica específica ali da situação, do entorno, que vão te demandar algum tipo, por exemplo, de um levantamento complementar, de repente vai aumentar um pouco a abrangência de algum tipo de vistoria ou inspeção que você vai fazer nas edificações em volta. Tem coisas que só indo no local que você consegue realmente perceber. Sempre que for possível é interessante. Ah, mas eu atendo nacional, meu trabalho é só projeto e tal, então tenta pelo menos. A gente tem bastante recurso hoje, entra no Google, dá uma olhadinha em volta, vê se você consegue pegar algumas informações. Por mais que você desenvolva projeto, é interessante você puxar essas informações para, de repente, não projetar alguma coisa que executivamente seja inviável por questões de logística, de contexto, de vizinhança e tudo mais. Então é sempre interessante você visitar ou olhar bem o contexto onde aquela obra ou serviço vai ser desenvolvido, onde está inserido. Então, esses 3 passos, eles formam o estudo das condicionantes, que é a primeira etapa dentro do processo. Daqui eu vou pegar bastante informação que vai impactar diretamente tanto no custo de produção quanto no meu preço final. E dentro do custo de produção, daqui saem informações que vão impactar no custo direto, produtividade, consumo de material, e nos custos indiretos, como turno de trabalho, algum tipo de laudo, ensaio, inspeção,
e outras coisas que podem facilitar, dificuldade com turnos de trabalho. Então, aqui que você vai conseguir esses dados que vão impactar nos teus custos indiretos. Depois eu tenho a próxima etapa, que quando se fala de orçamento, essa é a que é mais latente, aquela é mais evidente, é a que, a princípio, a grande maioria começa direto por ela. Orçamento o que é? Levanta a quantidade, preço unitário, multiplica um pelo outro, soma tudo, pronto, eu tenho meu orçamento. Então, assim, a grosso modo, é por esse caminho que a grande maioria vai. E aí é uma das justificativas dos diversos problemas que se tem. Dentro da composição de custo, que é a nossa segunda etapa, o primeiro passo é a identificação dos serviços. E ele é um passo muito importante. Por quê? Eu primeiro preciso saber quais são os serviços que vão compor aquele meu orçamento. Quais são as atividades que devem ser desenvolvidas. E aí o alerta. As atividades que vão ser desenvolvidas, eu preciso dos projetos executivos de uma maneira geral. Então eu não é possível realizar um orçamento executivo sem projetos executivos. Sim, eu consigo estabelecer o orçamento de uma obra sem projeto, mas não é desse tipo de orçamento que a gente está falando aqui. Existem métodos, existem formas técnicas de se chegar ao orçamento de uma obra sem os projetos executivos, mas isso é outra coisa. Aqui dentro desse cenário, a gente está falando de orçamento executivo, então obrigatoriamente eu tenho os projetos executivos ou os documentos técnicos que vão permitir isso. A identificação do serviço é importante porque, como existe essa necessidade dos projetos executivos, e normalmente se tem esses projetos executivos, o orçamentista acaba fazendo a identificação dos serviços apenas pelos projetos, ou seja, levanta a quantidade do que está em planta. Isso não são todos os serviços necessários para desenvolver uma obra. Por isso que o serviço de orçamentação não é um servicinho de braçal ou apenas matemática que qualquer um pode fazer. Precisa entender como executa aquele serviço. Porque existem muitas atividades que não são relacionadas diretamente ao serviço em si, ao projeto em si, mas elas são necessárias para que ele aconteça. O projeto, ele não contempla o processo. Ali ele mostra apenas a situação, a forma final. Por exemplo, o projeto de alvenaria está ali 2 linhas marcando a parede. Ele não vai te dizer que tem uma atividade de marcação, outra de elevação e outra de aperto. Eventualmente, você pode até ter, se você solicitar e se isso for demandado, tiver algum tipo de orientação específica ao projetista, você pode sim ter uma planta de marcação exclusiva e depois uma planta de alvenaria. Mas isso só sob solicitação e raros os casos que eu vi. Mas independente disso, esse é um exemplo. Por exemplo, um serviço que exige algum tipo de equipamento grande, ou um estaqueamento, ou montagem de pré-moldados. Você vai ter no projeto de pré-moldado, por exemplo, você vai ter as seções, vai ter as peças, um pilar, uma viga, seção de tanto e tanto, e como é que é a disposição deles. Você não vai ter ali, por exemplo, informando que você precisa fazer uma atividade de nivelamento de fundo de cofre. Você não vai ter a informação ali se aquele solo onde você vai andar com o guindaste para poder montar a peça aguenta aquele guindaste ou não. Se você vai precisar fazer um reforço de solo, se você vai precisar desenvolver alguma coisa de caminho ou de acesso para aquele equipamento chegar ali. Então, assim, são inúmeras atividades acessórias e periféricas que acontecem durante o desenvolvimento da obra que elas precisam ser consideradas e contempladas no orçamento. Se eu tiver que fazer um reforço de solo por todo o caminhamento de um equipamento de guindaste ou de uma máquina de hélice contínua, e eu não tiver considerado isso no meu orçamento, ele é 100% estouro de custo. Tudo que eu gastar nele é gasto não previsto. E o que banca gasto não previsto? O teu lucro. Porque a única parte pós-custo de execução que ela é possível, né, de ser consumida, a não ser que você parta para sonegação, né, para evitar pagar as suas obrigações, que não é também esse o direcionamento. Então, o importante aqui nessa atividade de identificação dos serviços é identificar os serviços de projetos necessários e os serviços necessários para que esses aconteçam. Tá? Então, esse é um ponto importante. Identificado isso, ou seja, eu levantei todos os serviços, os de execução e os de apoio,
eu vou fazer o levantamento de quantitativo. Então, eu vou levantar, vou identificar a quantidade de cada um desses serviços. Depois, passado isso, eu vou para a composição unitária, ou seja, no passo 6 eu vou identificar quais são os custos diretos. Para cada um desses serviços, eu tenho lá uma composição unitária, que é o quê? Um conjunto de informações relativo a aquela atividade consome o quê? Material, mão de obra e equipamento. Em quais quantidades? Então, eu falei aqui de alvenaria. Então, eu vou ter uma atividade lá, alvenaria. Alvenaria simplificada, né? A atividade ela tem que estar com a descrição completa para eu poder identificar quanto de material e de mão de obra ela consome de fato. Então, eu tenho alvenaria, tijolo cerâmico de uma vez, está colocado de tal forma, com argamassa de tal tipo. Eu tenho lá um conjunto de composições e aí eu vou ter. Isso consome pedreiro, servente, tijolo, argamassa, e para cada um deles eu vou ter a quantidade que esse serviço consome. Então, essas são as composições. Eu já tenho a lista de atividades, então para cada uma dessas eu vou puxar as composições unitárias de cada uma delas. Da onde se buscam essas composições? Diversas fontes. Eu tenho fontes tipo SINAP, que é uma fonte de informação dita oficial fornecida pela Caixa Econômica. Eu tenho a tabela de composições de preço para orçamento da PINE, que é a TCPO. O mais indicado é que você constitua as suas. Num primeiro momento você não tem parte de uma dessas, não aceita simplesmente como verdade verdadeira, parte delas, avalia, conversa com o teu profissional, com o teu empreiteiro, valida se aquele contexto ali, aquilo pode ser aplicado, e daí sim você utiliza aquelas composições unitárias. Mas a partir do momento que você tem obra desenvolvendo, apropria e reavalia e traz as composições para dentro da tua inteligência, para dentro da tua expertise, como característica própria da sua empresa, da sua equipe, dos seus equipamentos, dos seus profissionais, da sua forma de trabalho. Então, custos indiretos. Custos diretos, desculpa. Então, esses são os custos relacionados à execução. No próximo passo, eu tenho os custos indiretos. Aí eu vou trazer para dentro do meu orçamento tudo aquilo que eu preciso constar no meu orçamento, mas que não tem a ver necessariamente com a produção em si. E aí está um ponto. Por isso eu preciso do passo 1 bem feito, que agora eu vou trazer. Tem alguns elementos dos custos indiretos que eles são relativos à execução. Por exemplo, eu posso identificar como custo indireto a necessidade da colocação de uma grua. Então, a grua é um equipamento que vai atender diversos serviços. Eu tenho ele colocado como custo indireto, porque ele vai atender todos, eu não vou conseguir apropriar exatamente, até é possível, tá? Mas eu, em geral, eu tenho equipamentos que servem várias atividades, eles acabam entrando como custo indireto. Eu tenho atividades de mão de obra, como por exemplo, o engenheiro de obra, o técnico de segurança, o mestre de obra, a parte de canteiro, segurança da obra. Então, tudo isso atende o todo, ou grupo de atividades. Então, essas atividades são necessárias para que a obra aconteça. Essas são relativamente fáceis de serem identificadas. O maior perigo e o maior risco que precisa atentar é eu preciso incluir aí dentro desses custos indiretos alguns outros elementos que aí são solicitados lá na etapa 1, né? Lá na minha etapa do estudo das condicionantes. Como, por exemplo, imagina que eu tenha necessidade de ter uma validação ou uma inspeção. Olha, o cliente, né, o tipo de trabalho exige que eu faça algum tipo de laudo de ensaio. Por exemplo, eu estou fazendo um hotel e para fazer a parte de entrega do hotel para a administradora, eu tenho um conjunto de requisitos a seguir. Eu preciso fazer teste de acústica, eu preciso fazer algum tipo de verificação da parte de exaustão e renovação de ar, e eu vou contratar 1, 2 ou 3 empresas que façam esses testes e emitam os laudos que são necessários para eu formalizar a entrega da obra. Isso vai estar lá na parte inicial da obra, lá na parte do estudo das condicionantes. Mas eu preciso trazer isso para dentro do orçamento para ter essa previsão de custo para que possa ser desenvolvido. Então, dentro dos custos indiretos, eu trago essas informações. Aí sim eu vou para o passo 8. O passo 8 o que é? Cotação de preço. Eu só faço cotação de preço depois que eu sei a quantidade, todos os serviços, né, quais são esses serviços e a quantidade de cada um deles. Porque as composições e os custos indiretos vão me trazer as quantidades de cada um deles. Então agora eu tenho a lista de
de todos os itens, todos os materiais, todo tipo de mão de obra, todo tipo de equipamento que eu vou utilizar na minha obra, aí sim eu vou ao mercado fazendo cotação. Vou buscando lá na praça, não adianta eu estar com uma obra no Paraná e fazer uma cotação na Bahia, né? Então eu preciso estar dentro da proximidade ali, eu preciso ser aderente àquele contexto que a obra vai ser executada, tanto em termos de geografia, quanto em termos de temporalidade, ou seja, eu não posso pegar um dado de um preço que eu negociei, o que eu contratei há um ano, do jeito que a gente está hoje, há um mês já está perigoso. Então, você precisa sempre ser o mais próximo possível e na condição comercial que for realmente aplicada durante a execução. Não adianta na hora de eu fazer a cotação, eu fazer a cotação considerando que vão ser volumes comprados de uma vez e com pagamento à vista. E na hora da execução, aquele volume nem acontece de uma vez, ele é fracionado, você não paga à vista, você vai negociar parcelamento em 30, 60, 90, 120, e aí você tem uma condição comercial diferente, você não tem o mesmo poder de negociação do que você considerou na época do orçamento. Então é só tentar utilizar o mesmo critério que vai ser usado na execução no orçamento. De uma maneira geral, deve ser assim para tudo. Por quê? Para não existir o descolamento. Olha, eu planejei, orcei de uma maneira, mas se você executa de outra, a chance de você ter um desvio já por uma condução inadequada é muito grande. Então a cotação de preço ela tem que ter esse cuidado, ser feita só após levantamento dos serviços, das quantidades, na mesma região, na mesma época e da mesma forma como vai ser negociado, contratado e usado. No último passo eu tenho a questão dos encargos sociais e trabalhistas, que são mais alguns gastos relativos à mão de obra. Aí vai depender da modalidade de contrato, do porte da sua empresa, da maneira que você contrata e que você paga seus funcionários. Aí é interessante você ter uma conversa, você ter isso alinhado com a parte contábil, porque existem variações, onerado, não onerado, se o teu pessoal está mensalista, está por hora, então tem uma série de questões aí que é muito particular de cada empresa, mas não foge muito, você vai ter uns 2 ou 3 ou 4 perfis diferentes e você só precisa garantir de avaliar qual é o perfil adequado da tua empresa e aplicar essas taxas, esses encargos à tua mão de obra e incluir isso no teu orçamento. Então, até esse nono passo, eu tenho a primeira e a segunda etapa concluída. E isso me leva ao quê? Ao fechamento do orçamento. É o que a gente combinou lá. Orçamento eu vou chamar quanto custa para executar a obra ou serviço. E proposta comercial eu vou chamar do preço de venda, quanto eu vou cobrar para ser desenvolvido. Então, com esses 9 passos e as 2 primeiras etapas, eu tenho o fechamento do meu orçamento executivo. Agora, a próxima etapa. Na próxima etapa eu tenho o quê? O fechamento, né, do orçamento geral, o desenvolvimento da proposta comercial. O que eu tenho de a mais aí? Até então, até o passo 9, eu tenho quanto custa para executar aquela obra ou serviço. Se eu for passar para a minha equipe de obra, a equipe que vai comandar, a equipe que vai executar, essa é a referência. Essa é a base que eles têm que usar para ver produtividade, consumo de material, o pessoal de suprimento ou de compra usar como referência para contratar e para negociar. Então, é daqui para trás. Daqui para frente, agora, a gente vai falar mais uma parte comercial, parte de negócio. E o primeiro ponto, o que é? A definição da lucratividade. Então, aqui, você vai definir qual vai ser o lucro dessa tua obra ou serviço. E é importante, lucro não é o que sobra. Tá? Lucro, você define lucro, assim como o governo, como o Estado define quanto que é o imposto que ele vai receber, o lucro é também da mesma forma. Você precisa remunerar a sua empresa. E um cuidado, muitas empresas de pequeno porte, empreiteiras, prestadores de serviço, projetistas, pessoal que trabalha com a parte de inspeção, vistoria, recuperação, são empresas enxutas e o profissional é o próprio dono da empresa, a empresa é uma pessoa só ou duas e confunde o salário de diretor ou dono da empresa com o salário do engenheiro que está executando o serviço com o lucro da obra da empresa. São 3 coisas diferentes. Cada um tem uma remuneração pelo que está desenvolvendo. Aqui é o lucro da obra ou do serviço. E isso é quanto que volta para a empresa. Por que existe essa definição? Porque existe uma questão de estratégia de posicionamento. Eu posso estar com interesse num cliente em específico, e aí eu posso abrir mão ou aceitar um lucro menor
para ter uma condição comercial mais competitiva e entrar. Eu posso ter uma redução da minha lucratividade para evitar perder uma obra ou serviço para um outro player que está entrando. Eu posso ter um aumento desse lucro, já que eu tenho um posicionamento de mercado, estou consolidado com uma marca, com um nome, com uma confiança, com um histórico de trabalho. Então isso não é, o lucro não é um número certo. O lucro é um valor que pode variar de acordo com questões de estratégia de negócio. Tá? Então definir o seu lucro. No passo 11 você vai calcular o BDI, e aí é uma caixinha de várias informações. E o BDI o que é? É tudo o que eu preciso acrescentar ao meu custo de execução para transformar ele em preço de venda. Então, o que incide sobre o custo da obra ou do serviço como um todo? O que eu preciso inserir ali? O que mais tem ali? Eu tenho o lucro da empresa, eu tenho os impostos, eu tenho, por exemplo, eu posso ter algum valor de representação comercial, eu posso ter alguém vendendo para mim a minha obra ou serviço e ele é remunerado por uma comissão. Então, isso precisa estar ali dentro. Eu preciso, dentro dessa obra, que ela me gere valor financeiro para eu custear despesas administrativas da minha sede, do meu trabalho como empresa. Eu posso ter ali algum valor de seguro, por exemplo, que age sobre a obra como um todo, e aí eu posso ter dentro da obra, ou posso ter esse custo como custo de execução, ou posso ter custo fora. Então, assim, tem uma série de outros gastos aí que vão compor o teu preço final que não tem a ver necessariamente com a execução, tem a ver com o negócio, tem a ver com o contrato, tem a ver com o serviço. Então eles entram na composição do BDI. Depois eu tenho uma etapa que é o desbalanceamento. Ela pode existir ou não. O desbalanceamento o que é? Eu vou chegar com o BDI, vou dar um exemplo aqui numérico, 30%. É como se eu pegasse todos os itens do orçamento e aumentasse 30%. Pronto. Só que, por questões de interesse comercial, vantagem competitiva, eu posso alterar isso. Ou gestão de risco, tá? Ou interesse comercial, vantagem competitiva, gestão de risco, ou ajuste de fluxo de caixa. E aí já um pouquinho mais avançada a conversa, eu posso ter interesse em... Olha, no final, o valor total é 30% maior do que o custo, mas ele não acontece linear. Então, as atividades, por exemplo... Eu comentei aqui de você contratar um laudo acústico para um hotel. Cara, eu não preciso ganhar 30% em cima disso. A empresa que faz é essa. Ele vem aqui, vai fazer o laudo, vai me entregar. Eu não preciso ganhar 30% em cima disso porque o meu preço final está aumentando à toa de um serviço que eu não estou fazendo. Eu vou ter um trabalhinho administrativo, mas nesse caso eu não preciso cobrar 30%. Eu vou cobrar 10%. Então, aí você faz o desbalanceamento, que é o quê? Avaliar item a item. E aí pode ser grupo, pode ser item a item. Se aquele BDI para aquela atividade precisa ou não. Então, naquele momento ali, no caso do laudo, você pode zerar o teu lucro ali. Ou você pode zerar o percentual dentro do BDI relacionado a despesas administrativas. Ou, se você combinar, aí vem a questão do faturamento direto. Não, esses itens aqui, olha, eu estou fazendo uma obra, mas, por exemplo, realmente aqui dentro dessa obra, a parte de pré-fabricado é com a empresa tal. Cara, eu não preciso ganhar o mesmo lucro, porque o risco é deles. Eles têm uma RT, eles têm uma fábrica. Então, o meu lucro aqui pode ser só metade. Ótimo. Ah, nessa parte aqui também eu não preciso pegar tanto de despesa administrativa, porque não vai consumir meu RH, não vai consumir meu marketing, não vai consumir minha diretoria, vai consumir um pouco do meu financeiro, de repente, tramitar uma nota. Ou nem isso, eu posso combinar que isso vai ser um faturamento direto, vai emitir direto para o contratante, então nem os impostos eu vou ter. Então essa análise é feita item a item e você vai alterando o BDI em cada um dos itens do orçamento, para você chegar ou num preço mais competitivo, ou para você fazer o ajuste aumentando o BDI em itens que acontecem primeiro na obra, você garantindo a tua reserva, e diminuindo nos itens que acontecem depois, para diminuir o risco de inadimplência, para você trabalhar com o dinheiro do cliente, não trabalhar com o teu. Então tem algumas estratégias aí dentro do BDI, dentro do desbalanceamento do BDI, que auxiliam nisso. Lógico que em obras com financiamento bancário ou dentro de licitações vão ter uma série de travas e de proteções que não vão deixar esse tipo de manobra tão solto assim. Mas é interessante saber como é que funciona. Depois disso feito, você tem a formação do preço de venda, ou seja, aí eu cheguei quanto que eu cobro por aquele serviço. Então, esses 13 passos
Dentro dessas 3 etapas, eles compõem o processo de orçamentação. E é importante, isso funciona e serve para qualquer tipo de obra ou serviço. Qualquer tipo. Tá? Aqui eu estou com o meu fechamento, eu já cheguei na minha proposta comercial, eu tenho meu preço de venda. Então eu tenho um orçamento de execução e eu tenho meu orçamento de venda. Orçamento e proposta comercial, como a gente combinou lá no começo de chamar. Esse é o caminho. Então, só acredita nisso. Tudo que você precisa para elaborar qualquer tipo de orçamento está dentro desses 13 passos. Ah, Daniel, mas eu vou na obra, eu vejo estourar, não é assim, está errado. Não. O que acontece é que a sua visão não está pegando algumas coisas. Acredita, e eu vou mostrar que esse é o caminho, são só esses passos para qualquer tipo de obra ou serviço. Qualquer um. Conhecendo bem, entendendo bem, não existe forma de sair desses 13 passos. Tá, mas então por que tem armadilha? Por que não funciona? Por que o orçamento estoura? Quais são as dificuldades que tem? Se é tão simples assim, não é simples. O processo ele está bem definido, mas a possibilidade de terem várias outras surpresas é muito grande. Por isso que é importante e é fundamental que seja um profissional que conhece, que está habilitado, que entende do processo. Eu sou um profissional da área mais de edificações. Se eu for fazer orçamentação de uma parte de pontes, por exemplo, de obras especiais, eu vou ter grande dificuldade, principalmente de identificar os serviços acessórios ou coisas do contexto da execução propriamente dita. Projeto não, pegar um projeto de uma estrutura e levantar a quantidade, isso é o mais fácil. O risco não está aí. E é agora que eu vou te mostrar onde é que estão as armadilhas dos orçamentos para os serviços de recuperação e reforma estrutural. Eu não sei se você já viu um filme chamado Depois da Terra. E tem uma situação nesse filme... Peraí, mas assim não tá bom não. Tá parecendo que o Jaden Smith está sentado em cima de mim. Peraí. Ah, pronto. Só para ajustar aqui. Tem o Will Smith e o filho dele, é um contexto interessante, mas o menino é obrigado por uma certa situação a ir para a parte exterior, ele tem uma limitação de oxigênio e tal, e toda vez que ele está numa situação que foge um pouco do controle, que está inesperado, que ele está com algum problema, ele começa a se desesperar, o que ele faz? Para, ajoelha e respira. E eu vou te dar essa seguinte orientação. Toda vez que você se deparar com algum serviço, alguma obra, alguma atividade, que você está com dificuldade de identificar o serviço, qual composição que usa, como é que cota o preço, o que você não está enxergando, para, respira, volta aos 13 passos e tenta ver em cada um deles o que você não está vendo, o que você não está enxergando para cada um deles. Faz uma leitura minuciosa de cada um deles, porque é certeza que o problema não está lá na execução, o problema está na parte de conceito, na parte de fundamento. Tem alguma coisa que está ali dentro que você não está conseguindo olhar, não está conseguindo perceber, não está conseguindo identificar. E pode ser que você não tenha experiência, expertise no conhecimento daquilo. E uma dica interessante é, chama quem tem. Não tem vergonha, não tem problema nenhum. Ou projetistas, consultores, ou quem executa, troca uma ideia e tenta identificar ali o que está acontecendo. E aconteceu, vou contar uma história, aconteceu essa semana. Um colega de trabalho chegou para mim e falou: Daniel, como é que você... a gente vê tanto problema de orçamento, de cronograma, que atrasa, que estoura. Como é que você identifica isso? Por que o que a gente aprende não funciona? Por que na prática a teoria é outra? Aí eu comentei com ele o que eu venho tentando bater já há bastante tempo. Não é que na prática a teoria é outra. A prática é a aplicação prática da teoria. Não tem como ser diferente. O que acontece é que a teoria está vindo falha para a prática. O que é isso? Tem uma série de coisas dentro da parte teórica que você deveria ver e identificar, que você não identifica, você não percebe, só que na hora da execução aquilo salta. Por exemplo, conduzindo uma obra numa situação aqui, onde uma obra grande, a posição que ela está, posição geográfica, numa marginal de uma rodovia federal, e ela está imediatamente antes uma praça de pedágio.
uma obra grande, que tem uma grande movimentação de caminhões e tudo mais. E por esse fato, não tem como, depois que um caminhão sai da obra, não tem como ele não passar pelo pedágio. E muitas vezes ele precisa passar e voltar, só para voltar ao ponto dele. Em resumo, por uma situação, um contexto específico dessa obra, dentro de um determinado serviço inicial de terraplanagem e movimentação, a empresa tem um custo só de pedágio de perto de 40, 50 mil reais. É o tipo de coisa que, se você não for lá antes, ou você não for no Google, ou você não for avaliar o contexto daquela obra, você não coloca isso. Se você é o tipo de profissional que recebe uma listinha de atividades, de itens, terraplanagem, escavação, bota fora, alvenaria, parará, 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 quantidade, você bota os seus preços unitários tabelados e entrega. Quando for executar, vai ter problema. Aí é que eu digo, o problema não está na prática, o problema é que você negligenciou, e normalmente a negligência está naqueles 3 primeiros passos, está naquela etapa inicial ali. Então a gente voltando, e é o que eu conversei com ele, o problema é que chega na hora de orçar, chega na hora de fazer o planejamento, não se considera a execução, não se considera a realidade. Por exemplo, o profissional tem a capacidade de executar tantos metros quadrados por dia. Sim, mas ele vai executar isso todo dia de forma linear, independente de se tem que subir em andaime, se não tem que subir em andaime, é no primeiro andar, é no 10º andar, vai ter massa, vai ter ajudante, não vai faltar nada, sabe? Vai ser tudo perfeito na maneira que está ali. Então, a gente sabe que não é assim. Né? A concreteira vai funcionar todos os dias dentro do horário de trabalho certinho, não vai atrasar nenhum carro, não vai... o que mais acontece é problema em bomba. Esses dias teve um caminhão na rua que bateu num poste que entrega energia para a concreteira e ficou o dia inteiro sem energia, então eu perdi um dia. Então, esse tipo de coisa a gente precisa identificar dentro da parte de gerenciamento de risco, identificar o que pode impactar dentro da sua obra, da sua atividade, que pode atrasar, o que pode facilitar, o que pode acontecer que te traz benefício, você pode ter algum tipo de ganho, algum tipo de vantagem. Então, acredita que a teoria, a base é aquela. Se tem alguma dificuldade no meio do caminho, é você que não está conseguindo identificar e associar como aquilo pode refletir. E agora eu vou te trazer alguns pontos que isso impactam diretamente dentro dos serviços de recuperação e reforma estrutural, que são as armadilhas a você evitar. Voltando lá dentro da nossa etapa de orçamentação, a gente tem aqui o estudo das condicionantes, a composição do custo e o fechamento do orçamento. Então, onde é que estão as armadilhas? Agora que você já sabe, a gente já nivelou aqui quais são, como é que é o caminho correto, o que pode acontecer que te desvia desse caminho ou te induz a um posicionamento errado para essa realidade de reforma e recuperação estrutural. A primeira armadilha é negligenciar esses 3 pontos. O passo 1, o passo 2 e o passo 3, que é a parte de edital, minuta ou condições de contrato, os projetos, memoriais e informações e a visita técnica. Principalmente se tratando de reforma e recuperação estrutural, essa parte é muito importante. Você precisa identificar tudo que vai impactar nos teus custos de produção, nos teus custos de trabalho, no teu custo direto e nos teus custos indiretos. Então, uma reforma dentro de um condomínio, seja na fachada, seja mesmo em áreas comuns, eu preciso saber, vou ter acesso, horário de trabalho, o que eu preciso de documentação, de informação, porque começa a desenvolver um trabalho, você considera que a sua equipe vai trabalhar dentro do horário comercial de segunda a sexta, só que aí é um trabalho na fachada, aí você não conseguiu ter acesso, porque aquele morador, ele saiu e trancou a janela, e você não consegue acessar, ou você não pode jogar um tipo de água ou outro tipo de produto, ou você não pode fazer a reforma naquele pilar ou naquela viga porque o carro ficou na vaga. Então, tem uma série de coisas ali que você precisa identificar até para colocar dentro do seu contrato as condições que você exige. O tipo de comunicação que você vai ter com o condomínio, o tipo de liberdade que você vai ter para acesso, para guarda de material, horário de trabalho, liberação de frente de serviço. E se acontecer esse tipo de coisa, quem paga? Pô, mas o síndico esqueceu de avisar, o morador não tirou o carro, aí o cara viajou, aí, sabe? Então é um monte de coisa que acontece que você ia produzir, já é um serviço que por natureza tem uma produtividade mais baixa, né? Reformas e recuperações, restauro tem produtividade diferente, e você fica
trancado com aquilo ali. Horário de trabalho, não pode fazer barulho porque tem hospital perto, ou é dentro do hospital, ou porque tem um morador que é de mais idade, ou porque tem um morador, já aconteceu comigo, horário de reforma, não consegui trabalhar porque o morador do apartamento vizinho, ele era músico, trabalhava com a parte musical, então costumava trabalhar de madrugada e virando a noite, e durante o dia ele dormia. Então, mesmo sendo um horário válido, possível, eu só conseguia fazer atividade depois da hora do almoço, porque a parte da manhã, para ele, era noite, porque trabalhou dormindo. Então, não necessariamente só músico, pessoal que trabalha em fábrica, pessoal que trabalha com parte de segurança, tem uns turnos de trabalho diferentes do horário comercial normal e, de repente, execução de atividades que vão gerar ruídos mais elevados vão te trazer algum tipo de dificuldade, ou transtorno, ou dificuldade de relacionamento. Ah, Dani, mas ele é obrigado a deixar porque de 8 a 5 eu posso fazer barulho. Tá, mas você vai comprar uma briga com um cara que é teu cliente. Então ele vai dificultar, ele vai começar a arrumar problema, ele vai dar. Então, assim, não deixa para resolver depois. Identifica isso antes, transforma tudo isso e coloca lá no teu contrato. Olha, eu preciso ter acesso, você precisa me garantir. A gente vai estar na unidade tal hora, vai fazer um barulho assim assado, a gente vai ter que fazer uma intervenção aqui. Lógico, prepara, isola, identifica, mas você precisa garantir que vai ter acesso àquilo ali. Tá? Então, dentro da primeira etapa, o levantamento dessas informações, eu preciso fazer uma reforma, mas não me tem um reparo, uma recuperação de um pilar. Não tem projeto, não tem nada. Eu vou ter que fazer mais ensaios, de repente eu vou ter que contratar algum serviço complementar, eu preciso fazer um serviço de cadastramento qualquer, eu preciso levantar algum dado com topografia, eu preciso estar tendo algum problema na parte de hidrossanitário, na parte de instalações externas. De repente você vai precisar fazer um levantamento topográfico, de cadastrar cota de fundo de caixa para ver caimento, ou de repente, como eu já precisei fazer, contratar aquele robozinho para entrar na tubulação e ver o estado da tubulação por dentro. Então, se você vai precisar desse tipo de coisa, você precisa levantar isso antes, identificar isso antes para compor no teu orçamento. O que vai gerar se você não fizer isso? Ou prejuízo para você, porque você vai ter que assumir esse custo e fazer, ou um desgaste com o teu contratante, porque você vai chegar cada hora no meio do desenvolvimento do serviço, olha, tem mais esse custo, tem mais esse gasto, tem mais esse gasto. Vai falar, poxa, mas por isso eu tinha contratado outro. Ou, poxa, parece que você está com uma má fé, você me chegou com um preço menor e agora vem aos pouquinhos me dando aquela facada para tirar mais grana. Então, não é isso. Identifica isso antes e leva isso para dentro do teu orçamento. Então, a primeira armadilha está dentro dessa primeira etapa aqui, você esmiuçar bem ela, identificar bem ela. A visita é importante, o contato com o cliente é importante, levantar, ter as perguntas, saber o que perguntar e depois transformar tudo isso ou em atividade dentro do seu orçamento. Considerar bem quantidades, itens, tudo mais, ou na parte da tua proposta nas considerações técnicas. Você dizer o que você considerou, o que você precisa. Eu preciso de acesso, eu preciso dessa tal informação, eu preciso de um local de guarda de equipamento, eu preciso disso, disso e disso. Você precisa também saber o que pedir ou o que colocar como consideração na tua proposta comercial, no teu orçamento. Então aqui está a primeira armadilha. E agora a segunda e terceira armadilha. Então essas outras duas armadilhas, elas acontecem junto, dentro desse espaço 5 e 6, que é o levantamento de quantitativos e os custos indiretos, as composições unitárias. E eu vou explicar essa armadilha com um exemplo, fica mais fácil você entender que serviços de recuperação e reforma, eles são muito impactados pelo contexto. Ou seja, o contexto de você não conseguir trabalhar tudo de uma vez, de serem pedaços, de serem frações. Então você não tem essa possibilidade de ter grandes quantidades de diluir isso. Por exemplo, você fez algum reparo em alguma área, você fez algum reparo na parte de instalações, ou quebrou uma parede, fez alguma coisa e precisa ali pintar um pedaço uma parede de uma sala ou de um cômodo qualquer. Tá? É uma reforma, é um pedaço, é um reparo, é uma coisa pequena. Vamos dizer que você use ali 200 ml de tinta. Seria, por composição unitária, se você medir lá a quantidade que você vai pintar, seria o necessário para pintar o tamanho do estrago que você fez. Só que dificilmente você vai aceitar algum proprietário, algum morador que deixe você pintar um quadrado no meio da sua parede. Vai dar diferença de tom.
Se for muito bonzinho, dependendo da situação, ele vai deixar pintar só a parede, né, a parede inteira. Ou pode ser que seja necessário pintar o cômodo todo. Então você pode gastar muito mais material e mão de obra do que só o necessário relativo àquele serviço. Então você precisa avaliar pontualmente. Ah, aquele reparo ali eu fiz. Quebrou, consertou, fez um reparo numa viga ou no pilar num cômodo, fiz toda a parte estrutural e depois a parte de acabamento. A parte estrutural, vou dar um exemplo daqui a pouco, também não é tão local assim, eu preciso tomar alguns cuidados. Principalmente a parte de acabamento, que aí a interface que o cliente, que o morador enxerga, sempre se acaba tendo consumos muito elevados, frente ao que seria a quantidade só do serviço. Então você precisa tomar esse cuidado em relação ao levantamento de quantitativo. Eu posso ter ali uma área de abrangência do serviço, ela é 1 metro quadrado, mas para eu recompor aquilo de uma maneira que seja funcional, estética e tudo mais, eu posso gastar 10 metros quadrados. Então eu preciso avaliar pontualmente. Outra questão em termos de consumo. Por exemplo, eu fiz uma recuperação estrutural em qualquer num pilar ou numa viga e surgiu a necessidade de fazer um grauteamento. Então eu vou fazer o grauteamento e ele vai consumir metade do saco lá, ou da fração do grout. Pela composição. Pela composição eu vou ter lá um tamanho da seção que eu vou recompor, eu vou ter lá um consumo de grout para aquilo ali e utilizou metade do saco. Se eu não tiver outra possibilidade de uso, e aí pode ser porque eu não tenho mais serviço, ou pode ser pelo tempo de abertura do produto, eu estou com um produto qualquer para fazer um tratamento anticorrosivo ou uma ligação epóxi, uma coisa desse sentido, abriu, aplicou, abriu a latinha ali, 2 horas que presta, depois não presta mais. Se o próximo serviço que eu vou ter é só no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou no fim do dia, por uma questão de acesso, de liberação de uso e tudo mais, eu não posso considerar que eu vou reaproveitar aquilo. Então a mesma coisa o grout. Se eu precisei usar metade do saco ali e acabou o meu serviço, aquela composição unitária para aquele serviço não serve. Eu tenho que considerar o consumo cheio. Ou se eu vou ter lá o serviço do pedreiro ou do pintor, que para fazer 1 metro quadrado, eu vou gastar, está lá na composição 1 hora, eu não posso considerar só 1 hora, porque eu não vou conseguir deslocar um funcionário para trabalhar 1 hora ali e ir embora e dividir esse custo com outra obra ou outro serviço. Muito provavelmente eu vou gastar o dia dele, ou, na melhor das hipóteses, metade do dia, se você tiver condição de botar de manhã numa obra e botar de tarde em outra, ou de manhã num serviço ou de tarde em outro. O que é importante aqui? Você avaliar o contexto da tua obra e o contexto da tua empresa e dos outros serviços que você tem, se você tem uso ou continuidade para aquilo. Então, imagina dentro de um prédio, eu estou com um problema em 3 vigas, dentro de um estacionamento, de uma garagem. E sei lá por que motivo, é só exemplo, é só uma questão didática, você vai concretar 3 vigas. Então você fez lá toda a armação, está tudo prontinho a viga, então você tem que concretar 3 vigas. Vamos dizer que cada uma delas tenha 1 metro cúbico. Pronto. Independente se é muito, se é pouco, é só ilustrativo, tá? Você tem um serviço que é a concretagem de 3 vigas de 1 metro cúbico cada uma. Você vai lá no teu orçamento e coloca viga, quantidade de concreto, 3 metros cúbicos. Acha lá o preço do metro cúbico no mercado e coloca ali. Se quebrou. Por quê? Se você não entendeu o contexto, não sabe como é que aquilo acontece ali dentro, vamos dizer que você tem uma restrição qualquer de movimentação, que as 3 vigas vão ficar escoradas, você vai ter que, não pode isso, pode aquilo, e você vai ter que fazer cada uma delas num dia, cada uma delas de uma vez. Então você não tem 3 metros cúbicos. Por quê? Se você não for fazer dosado no local, e aí você tem todo um cuidado de controle tecnológico e tudo mais disso, não vou entrar nesse mérito, mas se você vai utilizar um concreto usinado, se você pedir 1, você vai pagar 2. Né? Normalmente, as concreteiras vão te cobrar um mínimo de 2 ou 3 metros cúbicos. Então você pede 1, paga 2. Depois você pede 1, paga 2. Depois você pede 1, paga 2. Ou seja, devido a questões de acesso, horário, logística, tudo aquilo que está lá na primeira etapa, tudo aquilo que está lá no estudo das condicionantes, que você devia ter identificado, se você não identificou, para fazer
3 metros cúbicos, você pode gastar 6. E aí o teu orçamento furou. Tá? Já caiu na minha mão coisas desse tipo. Fazer um reparo num piso de concreto lá num pátio de uma indústria, mediu lá o tamaninho do buraco e tá lá 0,6 metros cúbicos de concreto e o cara coloca no orçamento. Posso dizer que está errado? Não, ele pode ter feito a diferença no preço. Então ele pegou o preço de 1 metro cúbico, multiplicou por 3 e me cobrou o preço de 3 metros cúbicos ou de 2. Ou sim, ele pode ter errado, não se ligou nisso e achou que ia conseguir comprar 0, alguma coisa metros cúbicos da concreteira. E esse obrigatoriamente tinha que ser industrializado. Isso acontece para grout, para adesivos e para produtos de uma maneira geral, para tinta, para rejunte, para cerâmica. Então tem uma série de coisas que, mas eu só vou usar meio saco do rejunte, considera inteiro? Lógico, você consegue comprar meio saco? Não consegue. Você consegue comprar meia lata de tinta? Se não for naquelas frações definidas. Então aqui está a armadilha de produtividade, levantamento de quantitativo, consumo de material, fração comercial. Tudo isso é de pouquinho que vai gastando o teu lucro para bancar esse tipo de coisa. Então você considerou na tua composição que você ia ter 0, alguma coisa de consumo de material, de grout, de tinta, seja lá como for. Mas você precisou comprar o produto inteiro e só aplicou metade, a outra metade vai para o lixo. Você não tem uso para aquilo. Você pagou, mas você não cobrou por aquilo. Então você precisa avaliar dentro da tua atividade de reforma e recuperação de uma maneira geral, como que isso impacta. E isso acontece bastante em reformas de uma maneira geral. Você tem uma produtividade muito baixa, você tem um custo de oportunidade de mão de obra, você vai levar lá um profissional e ele não tem nem frente de serviço para produzir da mesma maneira que produz como está na composição unitária, porque as composições unitárias de uma maneira geral são para construções novas. Então, quando você tem lá um SINAP dizendo que 1 metro quadrado de alvenaria, o cara faz tantos metros quadrados de alvenaria, não é o teu profissional chegar lá e fazer uma muretinha de um passaprato numa reforma de uma casa. Às vezes ele pode ficar um dia inteiro para fazer uma paredinha pequena, porque a massa ele tem que fazer fora, é dentro de um apartamento, o condomínio não deixa fazer barulho e tal, então ele tem uma central de produçãozinha de argamassa lá no estacionamento, sobe no balde, aí tem que esperar o cara que está fazendo mudança, aí o tijolo vai devagarzinho, aí não pode fazer barulho, a produção dele... Então tudo isso vai impactando e vai jogando a produtividade lá embaixo. Produtividade lá embaixo, preço aumenta. Consumo de material aumentando, preço também aumenta. Então, tudo isso você tem que trazer para dentro do teu orçamento para não ser surpreendido depois, tendo que correr atrás para compensar esse tipo de coisa. Então, essas 3 armadilhas, a observância completa da primeira etapa, dos 3 passos, e esse cuidado com o levantamento de quantidades, as composições unitárias, principalmente com produtividade de mão de obra, e consumo de material, são as 3 armadilhas que você deve prestar atenção e evitar. Agora, lembrando, eu não falei nada novo aqui. Eu só chamei atenção para alguns pontos dentro do processo de orçamentação que, para o contexto de reforma e recuperação estrutural, tem essas particularidades. Mas, de novo, é o mesmo processo, é a mesma forma de trabalho, é o mesmo processo de elaboração de orçamento. Chegou em algum ponto, ficou na dúvida, para, ajoelha, respira, volta para os 13 passos e tenta ver ali o que você não está enxergando. Esse é o caminho. E agora eu falei que no final eu ia ter uma dica, um presente, um bônus para você de como você se destacar. E aqui eu vou trazer isso, porque aqui a gente está na parte técnica, só que o cliente não vê nada disso, né? Isso é nosso, isso é como é que a gente desenvolve o nosso trabalho para chegar numa proposta comercial que seja comercialmente competitiva, interessante, mas que também te dê condição de desenvolver o seu trabalho da maneira correta. Não é para você ter prejuízo, nem para você ficar vindo com aditivo, com extra para o teu cliente. É para cobrar o justo a desenvolver o seu trabalho, você receber por isso, o teu cliente ficar com um serviço bem feito. Então, esse é o objetivo. O interessante é você conhecendo essas armadilhas, sabendo disso tudo, na hora de negociar, você pode explicar isso para o cliente, né? Mas por que seu preço está mais alto? Por que isso? Aí você explica esse cenário. Olha, a produção é assim. Ou você saber o que pedir.
Né? Olha, meu preço está dessa maneira porque você só deixou trabalhar de tal hora até tal hora. Se você me flexibilizar aqui um pouco, se você me ajudar com essa condição, se você me facilitar essa parte de logística, eu consigo melhorar. E aí você tem argumento, não fica um negócio chutado, não fica achando que é tudo igual, né, que o método de alvenaria é tudo a mesma coisa. Então você consegue trazer argumentos e mostrar para o teu cliente que o serviço que você vai fazer tem essas características, tem essas particularidades. E aí como é que você se destaca? Você se destaca personificando. Não é personalizando, é personificando. E aqui eu vou te dar a sugestão de você assumir e se encarar com esse personagem que é da área de saúde, que é o médico. Você não busca o mais barato, você busca o que te traz mais confiança, o que te mostra que você que tem competência para aquilo e que te traz segurança, conforto, transparência, credibilidade e tal. E esse serviço de reforma, de recuperação estrutural, ele é muito isso, principalmente na parte estrutural. As fachadas também, impermeabilização. Normalmente, quando existe essa demanda, é porque está com um problema que está incomodando alguém. Então, você já vai para matar uma dor, resolver uma dor. Já tem aquela predisposição do outro lado e do cara sabe que eu preciso de você, preciso que você resolva. Então, você personificar essa figura de que está chegando lá para resolver um problema, que você vai ajudar ele a resolver o problema, vai acabar com aquela dor, isso é importante. E você descola dos teus concorrentes, você se posiciona no mercado quando você agrega a tua parte técnica à parte de relacionamento com o teu cliente, a parte de transparência, de credibilidade, de informação e de preocupação com a posição dele. Então, por exemplo, no caso de uma reforma, numa recuperação estrutural, algum reparo num condomínio, num prédio, você manter o síndico municiado de informação do o que você vai fazer, por onde você vai passar, quais são as pessoas da tua empresa que trabalham lá dentro, como é que é a sua sequência de trabalho, isolar a área, identificar a área, todo dia você manter limpo, manter organizado, você vai diminuir o problema para ele, de gente de condomínio reclamando, e você vai mostrar que ele, junto com o conselho, tomaram a decisão de escolher uma empresa boa e tudo mais. Então, isso é o que aparece. Então, uma forma muito interessante de você se posicionar, lógico, tem que ter a competência técnica, né? Tem que saber o que está fazendo, tem que trabalhar direito, saber cobrar, saber fazer e tudo mais. Mas você se colocar ali, dando a diretriz, depois como é que ele cuida. Se você identificar mais alguma outra coisa dentro lá do condomínio, mesmo que você não foi contratado para aquilo, você apresentar, olha, presta atenção nisso, aqui no futuro pode dar algum tipo de problema, é interessante. Se colocar realmente no lugar do leigo, né, do morador, ou do condômino, do contratante, do que você poderia ajudar e fazer um trabalho com a preocupação pelo cliente. Né? E aqui eu vou dar um exemplo do que é mais ou menos isso do que eu estou falando aqui. Tá? Isso aqui é um serviço de recuperação feito nos pilares de um condomínio. Então, você repara, o profissional está com uniforme, está com luva, o local foi cortado, foi limpo, você tem ali a lona, você tem um adesivo, você tem a sinalização, tudo é organizado, você tem a colocação da proteção, né? Da forma de não permitir que alguém passe e tenha algum. Não só a parte de segurança, mas também a parte de conforto, né? Mas por onde que o carro passa? Mas por onde que o pedestre passa? Por onde que vão funcionar as coisas? Como é que eu estou fazendo, né? Se eu vier com carrinho de compra, se vier com carrinho de bebê, entender que dentro do condomínio ele continua tendo vida, ele continua tendo a mecânica dele, e você é uma parte ali estranha que está alterando isso. É para o bem deles e é necessário, mas entenda isso e já traz a solução. E todo final de dia, protege, limpa, deixa organizado. Não é, isso aqui é obra é bagunça mesmo. Não, descola disso, né? Entende que você está tendo um relacionamento e tratando o cliente, e isso é como você agrega valor. E o que faz quando você agrega valor? Você consegue descolar de leilão de preço. Aí você consegue aumentar muito a tua margem, a tua lucratividade, porque passa a não ter concorrência direto contigo. O que o cliente entende? A parte do concreto e do aço é igual para todo mundo.
Tá? Se eu chamar aqui 10 empresas de engenharia e se tem um problema, na cabeça dele, todos os 10 vão dar a mesma solução e fazer a mesma coisa. Então é para ter mais ou menos o mesmo preço. Agora, o quanto de incomodação você vai gerar para o condomínio durante aquilo ali? Aí que está o diferencial. Tá? Então é você pegar, na hora de você fazer o teu serviço, é como foi o caso ali, pegar e envelopar um carro inteiro com lona, com adesivo, para não dar poeira no carro. Então, quanto que custa isso dentro do teu orçamento, né? Um pouco de lona e fita e 15 minutos de um cara que vai fazer isso, que já tem uma produtividade mais baixa, porque tem que esperar secar, porque isso, porque aquilo. Então, identifica esse tipo de coisa e vê como você pode se posicionar e agregar valor para o teu cliente, que aos poucos você faz o primeiro, eles percebem esse tipo de coisa, como você passa a informação, você manda um relatóriozinho fotográfico todo dia, toda semana, toda quinzena, depende do volume de serviço para o síndico. Por quê? O síndico tem que estar municiado de informação, porque ele é cobrado, ele apresenta na assembleia, ele tem vizinho ligando. Então, como você consegue agregar valor, ser percebido o teu trabalho, não só a parte técnica, que a parte técnica pressupõe que vai ser bem feita realmente, mas todo aquele trauma que esse tipo de atividade gera para um organismo, né? O condomínio, seja comercial, seja residencial, ele já está em funcionamento e tem pessoas que moram, que dormem, que trabalham, que comem, que se relacionam, se alimentam, e participam daquilo ali, e você está incomodando. Então, como você pode fazer isso da maneira menos traumática, mais harmoniosa possível? Isso vai te descolar. Porque a hora que você fizer isso a primeira vez, você tem um feedback positivo do síndico e entre condôminos, aí você tem a questão dos síndicos profissionais muitas vezes, e o síndico é síndico de um prédio, é síndico de vários, e aí você fez um bom trabalho num, ele vai te chamar para outros. Então a forma de você se destacar, agregar valor e conseguir cada vez mais aumentar a tua margem e se posicionar é com esse outro elemento além da parte técnica, além da parte de engenharia, além da parte que é a obrigação já realmente de fazer. Aos pouquinhos você pode ir colocando isso dentro do teu orçamento, falando aqui de orçamento, agregar algumas coisas de proteção, de sinalização, de coisas que podem te facilitar, né? De laudos, de inspeção, inclusive você colocar no teu orçamento uma verba, um valor ali, terminado o serviço, faz uma volta, né? Olha, programa lá um laudo, ou um ensaio, ou uma vistoria, ou um outro laudo, 6 meses ou um ano depois, para acompanhar a evolução daquilo. Sem avisar, chega para ele depois, olha, passou um ano que aconteceu aqui a reforma, eu estou vindo aqui, vou fazer aqui uma inspeção, vou fazer mais um laudo, ver se está tudo certo, está tudo acompanhado certinho e tal, e emitir isso. Para você, dentro do teu orçamento, isso vai custar nada ou muito perto de nada, mas vai agregando valor, você vai personificando, você vai sendo aquele profissional de confiança do condomínio. Não é só mais uma empresa de engenharia ou um empreiteiro que ele está pegando preço para fazer um servicinho qualquer. Essa personificação vai te diferenciar com toda certeza. E agora eu vou ficar aqui o convite para você me acompanhar, quiser saber um pouquinho mais, o meu contato através das redes sociais. Eu fico à disposição para auxiliar da maneira que for possível no seu desenvolvimento profissional, elaboração de orçamento, planejamento ou posicionamento de carreira. Muito obrigado.